Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por já estarem aí me aguardando, né? A gente dar início ao nosso estudo. Nós ontem terminamos com muita, destreza, né? Nós terminamos o livro de Jó. Foi maravilhoso o final, né, da história de Jó. Jó então se tornou um homem ainda mais próspero, né? Viveu por mais 140 anos, né? Ele foi falecer com a idade de 140 anos, deu herança para seus filhos, né? As suas filhas lindas e formosas e também para os seus filhos. E aí ele viveu mais um tempo, pôde ver os netos, né? Pôde ver os filhos, né? É, a, o desenvolvimento dos filhos, mas os seus netos, né? E, e, e depois então dele ter visto tudo isso que Deus prosperou a ele abundantemente, o dobrado, né, daquilo que ele já tinha tido no início, né? Ele então deixou a herança para os filhos e partiu desse mundo, dormiu, né? Ele foi então viver ao lado de Deus, né? Ele morreu de velhice mesmo, mas foi um homem que também teve os seus erros, os seus pecados, mas era temente a Deus, respeitava a palavra de Deus e obedecia. Então Deus considerou ele um homem justo, né? Embora ele tivesse os pecados dele, mas ele sempre se humilhava para Deus e pedia perdão a Deus pelos erros dele. Então hoje nós vamos dar início ao livro de Salmos, tá bom? Você que está chegando novo aí, se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no canal, de apertar na palavrinha e inscrever-se no sininho, na palavrinha todas. Depois você dá um likezinho aí na mãozinha, não esqueça de dar um likezinho, aperta aí na mãozinha para você informar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui, tá bom? Não pode esquecer. No final, compartilhe com um amigo, com alguém que você acha que esteja precisando ouvir uma palavra amiga. Não se esqueça que todos nós sempre necessitamos de ouvir uma palavra amiga. Por mais que a gente, fulano não precisa, Beltrano não precisa, fulano tá bem, às vezes nós não sabemos o que aquela pessoa carrega, né? Lá no fundo, ela tem sempre, todos nós temos sempre algumas dificuldades, alguns problemas, que nós precisamos ouvir uma palavra amiga para nos fortalecer, tá bom? Então não esqueçam de compartilhar. Vou aqui ler então o Salmo de número 1. Vamos dar início então? Vou botar o óculos para me enxergar melhor. Tem dia que eu fico com a vista meio um pouco nublada. Mas vou botar o óculos para me enxergar melhor e ler melhor para vocês. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, acompanhe, tá bom? Se você estiver com ela, se não, preste bem atenção. Então, vou falar do Salmo 1. Então, o Salmo 1 relata a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. No primeiro versículo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o livro de Salmos, ele mostra a profundidade das almas, né? Aqui os autores, o salmista, ele está falando sobre a comunhão com Deus de duas almas, né? Aquele que é ímpio e aquele que não é, aquele que é justo. Então, nós vamos aqui entender melhor isso, vamos ter um conhecimento melhor do que esse salmo está querendo falar, tá bom? Então, o Salmo 1, ele revela o contraste entre a atitude do justo e a atitude do ímpio. E há uma diferença nisso, entre a pessoa que teme a Deus
e obedece a palavra de Deus, né? Aquele que teme a Deus e obedece a palavra de Deus, e o que não obedece os princípios de Deus. Há uma diferença entre almas. Então, o justo, ele ama e medita diariamente na lei do Senhor. Toda pessoa que é justa, né? Esses que são menos pecadores, são bonzinhos também, mas têm os seus erros. Todos nós temos, né? O único perfeito mesmo é Deus. Então, o justo, ele medita diariamente na palavra. A palavra, quando se fala a palavra bem-aventurado, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O salmista, ele está dando início, ele está declarando que bem-aventurado é o homem que, primeiro, não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, não participa das ideias dos ímpios, das suas ações, não são inspirados em princípios de ações que não são de Deus, são princípios mundanos, são coisas do mundo, são coisas maldosas, são coisas que não são relevantes, são coisas realmente ruins. Então, no segundo versículo, que diz que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, essa pessoa que é justa, ela não participa dos projetos errados daqueles que são pecadores. Você entende? Por isso que esse salmo, ele fala aqui, ele está falando de duas almas, dois tipos de pessoas. Então, você já se perguntou ou já parou para pensar quando você está assim ao lado de alguém, você já parou para pensar quem é essa pessoa que está do seu lado? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para saber por que você preferiu ficar ao lado dessa pessoa? Tudo isso a gente tem que pensar. Quando você olha para uma pessoa, você é capaz de reconhecer nela alguma qualidade? Então, são perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Você entende? A gente tem que olhar para outra pessoa e saber reconhecer nela quais são as qualidades dela, o que ela traz de bom para você, né? Por que você está ali do lado dela? Por que você quer aquela pessoa do seu lado? Porque tudo tem um motivo. Então, você tem que pensar que tipo de caráter tem essa pessoa, ou que tipo de caráter tem os seus amigos, as suas amigas, você entende? A gente tem que pensar nisso. Então, tem um velho ditado que mamãe falava sempre assim para mim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não sei se seus pais, alguém já deve ter falado isso para vocês também. Eu creio que vocês já devem ter ouvido isso dos seus pais ou de alguém. Sabe por que essa pessoa faz isso? Porque assim, nós somos reconhecidos pelas coisas que nós praticamos, pelos lugares que nós frequentamos, pelas pessoas com as quais nós convivemos. Então, nós somos reconhecidos assim. Por isso que diz que existem dois tipos de alma. A alma que é uma alma boa, uma alma que anda constantemente nos caminhos da claridade, do caminho de Deus, e aquela que é uma alma perversa, aqueles que só pensam em coisas maldosas, em querer fazer coisas más para com o outro. Por isso que os nossos pais sempre se preocuparam com a gente, eles se preocupam com os seus filhos. Cada pai se preocupa, cada mãe se preocupa com seus filhos, não é verdade? Então, assim é Deus nas nossas vidas, Ele se preocupa conosco, por isso que Ele nos orienta através dos salmos. Por isso que o salmista, eles vêm declarando em cada salmo o que de benefício nós podemos ganhar se nós tivermos fé e se a gente obedecer. Procurar praticar aquilo que está falando, você entende? Então,
o salmista aqui, ele aponta dois caminhos. São dois caminhos diferentes, né? Que são o caminho do comportamento, que representa o modo de vida da pessoa, né? Como que a pessoa vive, né? Se ela tem uma vida bem-aventurada, né? Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado é aquele que não teme as coisas, não anda nos caminhos errados, você entende? Então, bem-aventurado é aquele que tem a essência do que é prometido aos que meditam na palavra de Deus, você entende? Aquilo que está prometido no Salmo. Então, meditar não é apenas ler igual eu li aqui. Eu li o Salmo para vocês, né? Mas meditar é a gente procurar entender espiritualmente a lei de Deus e aplicar nas nossas vidas, você entende? Então, nós podemos entender que há dois caminhos que nós devemos seguir. Só existem dois. Aquele que leva para a morte, né? Que são as pessoas ímpias que só fazem coisas maldosas, coisas erradas, e o que leva para uma vida caracterizada pelo justo, aquele que anda nos caminhos de Deus, que anda constantemente buscando na palavra de Deus. Então, eu quero ler aqui para vocês a explicação que está aqui na Bíblia, que diz assim, ó, 2 tipos de pessoas. Este salmo é uma prévia de todo o conteúdo do livro, porque mostra o contraste entre os justos, que se destacam pela obediência às escrituras sagradas, e os ímpios, que desprezam o seu ensino. Enquanto o primeiro grupo possui caráter irrepreensível e capacidade de renunciar ao mal, o segundo vive afastado do Altíssimo e faz suas próprias vontades. Então, para recompensar a entrega sincera dos justos a si, Deus os honra com uma felicidade superior a qualquer satisfação deste mundo. Além disso, eles se tornam objeto do seu favor e da sua atenção. Já os ímpios, devido à sua desobediência, se colocam na rota do sofrimento e destruição. Você entende? E se colocam na rota da destruição. Então, nós aprendemos com isso que quando somos fiéis ao Senhor nosso Deus e seguimos apenas os seus conselhos, temos uma vida feliz em todos os sentidos. Vocês entenderam? Então, quando nós somos fiéis, procuramos viver uma vida plena na presença de Deus, nós nos tornamos uma pessoa feliz, né? A gente está sempre procurando fazer coisas boas, coisas que beneficiem também ao próximo, não só a gente, porque nós não podemos pensar só na gente, nós temos que pensar no próximo também. Por isso que existem 2 caminhos, 2 tipos de alma. A alma que leva para a morte, que é o caminho da morte, e a alma que leva para uma vida plena na presença de Cristo, nosso Senhor. Então, amanhã eu vou dar continuidade falando sobre este salmo, que ainda tem muita coisa para falar sobre esse salmo, tá bom? Eu gostaria muito que você prestasse bem atenção e levasse essa palavra para uma pessoa, tá bom? Sejam todos muito abençoados. Não esqueçam de fazer suas orações, meditem no salmo, naquele que mexe com o seu interior, você entende? Então, medite no salmo, não é leia só, não é meditar, não é ler de qualquer maneira, é ter sabedoria e entender o que aquele salmo está querendo passar para você, o que o salmista botou ali para que você venha ter conhecimento e receber aquela bênção ali através da fé e da obediência, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!